Olá, na Palavra Viva de hoje eu vou falar sobre o tema Não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Evangelho significa uma boa notícia, uma boa mensagem, uma boa nova. No sentido teológico, Evangelho é a boa notícia de que Deus nos ama e providenciou um meio para nos salvar. Assim, o Evangelho é o anúncio da possibilidade de que o homem pode voltar a ter paz com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Em Romanos 1, 16 e 17, Paulo diz não se envergonhar do Evangelho. Primeiro, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do judeu. O judeu vivia debaixo de muitas leis, mas enquanto tentava cumprir a lei, mais se afastava de Deus. O Evangelho também é poder para a salvação do grego, do gentio, que vivia buscando na sua religiosidade, na sua sapiência, se aproximar de Deus, mas também não conseguia. E por fim, Paulo diz que o Evangelho é poder para a salvação de todos nós. Ele deixa claro no texto que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há distinção, não há elitismo. Lucas 9, 23 diz que Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, então o convite é para todos. Segundo lugar, Paulo não se envergonha porque o Evangelho revela o plano de Deus para nos salvar. E aí a gente aprende logo de cara que não é como eu penso, porque o homem tenta criar, através da religião, a sua própria ideia de se aproximar de Deus. Ele tenta criar seu próprio caminho. E a gente entende também que não é como eu quero. Hoje, todos estão cheios de vontade, cada um tem seu próprio querer, cada um quer ter sua própria fórmula de salvação. Mas Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. O Evangelho deixa claro que a salvação é possível, mas pelo método de Deus. É como diz a Escritura. E a Escritura, a Bíblia Sagrada, revela a vontade de Deus, revela o plano de Deus. E em terceiro lugar, Paulo não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho revela a justiça de Deus. E a justiça de Deus se revela no Evangelho a todos, judeus e gregos. O Evangelho também revela a justiça de Deus em nos condenar, porque o homem é injusto e promove injustiças. Portanto, Deus é justo quando julga os homens. Mas o Evangelho também revela a justiça de Deus em nos justificar mediante a fé. Paulo diz que no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Então Deus é justo em condenar o homem porque o homem é pecador, o homem vive no pecado. Mas Deus é justo em justificar o homem através da fé em Jesus Cristo, o seu Filho amado. Assim, o Evangelho não envergonha, porque ele revela um Deus justo e justificador. Somos pecadores, cometemos pecados e injustiças. Mas o Evangelho é um poder maior que o poder do pecado. É um poder maior do que o poder dos vícios. É um poder maior que o poder das trevas. É o poder de Deus que, em amor e misericórdia, se manifesta ao homem através de Jesus, para assim nos justificar e nos levar de volta à comunhão com Deus. O Evangelho, então, é o poder de Deus para nos libertar, para nos dar nova vida. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.